nascerá de Maria, prometida em casamento a José, filho de Davi. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, presentes aqui na nossa comunidade de Jesus Operário, bem como os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Nós estamos sendo encaminhados para o final do tempo do Advento. Esse tempo cuja palavra significa espera, que nos prepara para fazermos memória, celebrarmos o mistério do nascimento do nosso Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, ou em hebraico, Yoshua, ou em aramaico, Yeshua, ou em grego, Jesus. Deus salva, ou o Senhor Deus é Salvador. Esse é o significado do nome Yoshua em hebraico, ou Yeshua em aramaico. O Senhor Deus salva, né? Christos em grego, né? Ou Kyrios, né? Em grego, né? Christos em hebraico, o Senhor, né? E logo no primeiro momento do tempo do Advento, os irmãos estão aqui, né, cientes disso. Nós fomos envolvidos pelas promessas de um Messias, do Emanuel, Deus conosco, dito pela boca do profeta Isaías, essa palavra, né? Capítulo 7 do livro do profeta Isaías, num cenário não muito favorável, né? Século VIII, Isaías profetizou, exerceu o ministério profético no século VIII, durante o período de um rei chamado Acaz. E Acaz, que era da tribo de Judá, descendente de Davi, não foi fiel a Deus. Não foi fiel a Deus. Pelo contrário, ele fez diversas alianças com os assírios, porque vivia um momento de desenvolvimento econômico em Judá, Reino do Sul. Fez aliança com os assírios e para isso sacrificou o próprio filho, uma coisa bárbara, né? Sacrifício, Gênesis 22, por exemplo, sacrifício de Abraão. Deus condena qualquer sacrifício, né? Uma crítica aos povos mesopotâmicos, arameus, que sacrificavam pessoas. 22, o Gênesis capítulo 22, condena isso: não estenda a mão para o seu filho, não o faça mal. Nós lembramos, né, do sacrifício de Abraão. Mas Acaz, segundo Reis capítulo 16, versículo 3, ele sacrifica o seu filho como um pacto com
um falso Deus, uma falsa divindade dos assírios. Por isso que ele não quer pedir um sinal a Deus. Ele não acredita no Deus da aliança. Ele acredita nele mesmo e nos falsos deuses que foram a ruína dele, e infelizmente a ruína de Israel. O profeta vai dizer: eis que a virgem conceberá um filho, e ele será o Emanuel. Vai governar o mundo todo, não apenas Israel, mas o mundo todo. Pois bem, o evangelho de hoje, do evangelista Mateus, logo no primeiro capítulo, nos apresenta a concretização dessa profecia. Malaquias já tinha dito lá, que vai preparar um caminho para ti. Agora, nós estamos vivendo nesse segundo momento, porque o primeiro momento do tempo do advento é o momento onde as promessas de Deus através do profeta Isaías e a pregação de João Batista, aquele que apontou o cordeiro imolado, nos chama à conversão. A chamada novena do Natal, que é esses 9 dias que antecedem o Natal do Senhor, nos é apresentado o testemunho de José e de Maria. Vejam, a lei de Moisés é muito clara, não é? A lei de Moisés é muito clara. E José aqui vive um drama. Nós sabemos que Deus se comunica com as pessoas através dos sonhos. O Antigo Testamento, a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, no Velho Testamento nos diz isso. Basta lermos Gênesis capítulo 37 seguintes, a figura de José do Egito, como Deus se comunicava com aquele jovem através dos sonhos. Mas não é só José, muitos foram também portadores da mensagem de Deus através dos sonhos. E nesse sentido, José então vive um drama, porque após Maria receber do arcanjo Gabriel a notícia que seria mãe do Salvador, ela comunica a José, porque ambos conhecem a lei de Moisés, o Deuteronômio, a lei de Moisés é o Deuteronômio. Segundo a lei, o livro do Deuteronômio apresenta a lei de Moisés, que era sinal da aliança. E a lei era muito clara. Os esposos não podiam ter, ou melhor, os prometidos não podiam ter intimidade conjugal, íntima, antes do casamento. Se assim ocorresse, eles estariam condenados. E de repente, Maria, por amar José, prometida a ele, devota, respeitosa, informa José o anúncio do anjo: olha, eu conceberei o Filho de Deus, obra do Espírito Santo. E José, então, como justo, o próprio Mateus vai dizer, ele era justo. O que é ser justo na Escritura Sagrada? É ser justamente observante da lei de Moisés, a lei do Senhor, lá do Antigo Testamento, que é símbolo, sinal da aliança, da fidelidade e aliança que Deus fez com o nosso pai Abraão. Lá em Gênesis 17, tornarei a sua descendência mais numerosa do que as areias da terra. Então, para ser fiel à aliança, é necessário observar os mandamentos, o decálogo, não é? Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, onde estão os mandamentos de Deus. Mas é necessário. Quando José ouve de Maria que ela estava grávida, olha, ele fica de fato apavorado. Não que ele não creia, mas é porque de fato para ele é uma notícia difícil de assimilar. Vejam, eles iriam se casar e de repente, não é? Um judeu temente a Deus vê a sua amada dizer a ele: eu estou grávida. Passaria na cabeça dos homens. Ele é um homem temente a Deus, mas ele é um ser humano como nós. Mas ele amava tanto Maria que ele queria poupá-la.
Porque se ele, de fato, exercesse o dever dele, ele teria que apontá-la ao tribunal. Olha, a mulher que eu casei está grávida, não é de mim, não é meu filho. O dever imperava fazer isso. Mas ele amava muito ela. E ele então disse: eu vou me afastar para poupá-la da lapidação, ou seja, do apedrejamento, né? Os judeus, eles executavam as penas capitais através da lapidação. O apedrejamento público era o fim dela. Não havia outro caminho, porque a lei prescrevia isso. Infidelidade. E o adultério era punido com isso. Mas ele, num gesto de amor e doação, ele se afasta, busca se afastar dela, queria se afastar. Por quê? Para trazer a culpa para si. Olha, ele denegriu a imagem daquela jovem e não foi capaz de assumir o filho. Então a culpa recairia toda nele. Ele iria se sacrificar. Mas o anjo o tranquiliza. Este menino é filho de Deus, é obra do Espírito Santo, José. E você irá pôr o nome de Jesus, Yoshua, Yeshua, Jesus, que significa Deus salva. Mas colocar o nome, nominar na Escritura Sagrada, por isso que o Antigo Testamento não menciona o nome de Deus, o tetragrama sagrado, porque colocar o nome, nominar alguém, é conhecer. E José tem esse privilégio. Você nomeará um menino. Mas não é só isso, você vai acolhê-lo, você vai criá-lo, instruí-lo, é obra do Espírito Santo, mas confiar a você como pai. Ele vai precisar dos seus cuidados. E aí então, ele acolhe, assume, ensina uma profissão ao Senhor, ama, protege, guarda. Quando o menino estava em perigo, que Herodes iria matá-lo, ele foge para o Egito, ele ouve a voz de Deus. Mas vejam, José e Maria representam, meus amados irmãos e irmãs, a humanidade. Representam cada um de nós. Vejam, não poderia o nosso Deus abrir os céus, rasgar as cortinas dos céus e dizer: eu estou mandando meu filho já formado com um exército celestial para fazer com que vocês observem os meus mandamentos? Não poderia o nosso Deus ter agido assim? Mas não, ele nos ama tanto, ele tem uma confiança inabalável na humanidade, porque ele criou. Quem é que conhece mais um filho, uma filha do que um pai e uma mãe? Ele nos criou, e ele renova conosco a aliança ao fazer com que o seu filho viesse na experiência de uma criança, de um ventre de uma virgem, para viver no seio de uma família, a família de Nazaré. É a prova de que Deus confia em nós, que nós somos importantes, porque tantas pessoas dizem aí que o mundo não tem mais jeito, o homem se desvirtuou tanto que nós estamos fadados à condenação. Não, nosso Deus nos ama, e por isso que Ele diz: vocês que são fruto do meu amor, vão cuidar do meu bem mais precioso, porque eu vos ensinei a amar. Imagem e semelhança, Gênesis 1:26, não é imagem física, não. São as categorias e a capacidade que Deus nos dá de amar, de dialogar com Ele, de ser criativos, de sermos sensíveis. Isso é imagem e semelhança de Deus, porque aquilo que é próprio dEle, Ele transfere para nós, no ruar, no sopro, né? Nas nossas narinas, o dom da vida. Ele diz: vocês, porque eu criei como obra do meu amor, vão cuidar do meu filho, e ele vai crescer no meio de vocês em sabedoria, idade e graça, diante de mim e diante dos homens. Como não compreender isso? Um gesto de amor de Deus, uma confiança irrestrita. E me permita dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, José e Maria e muitos outros amaram Jesus,
amaram. Mas Padre, Jesus sofreu a paixão, morreu na cruz e ressuscitou. Ele sofreu muito, sim, mas não faltou amor a ele, dessa família. E não faltou amor a ele daqueles que compreenderam a sua mensagem. Basta vermos como ele foi criado, num lar, com carinho, com atenção, com afeto. Basta ver o quanto as crianças demonstravam amor por Jesus. Basta ver como Lázaro, Marta e Maria o acolhiam em casa. Isso é prova do amor que a humanidade viveu para com Jesus. Por isso nós somos chamados a renovar e a viver intensamente este amor, para mostrar, olha, aquele que veio nos salvar veio ao mundo sendo cuidado também por nós. Sim, amamentado, agasalhado, acariciado. Então, nós, criaturas de Deus, não podemos aceitar a desvirtuação do mundo, porque se nós temos esses dons e essa graça de poder acolher Jesus no nosso coração e dizer, nós te amamos, nós podemos, na força dele, transformar todas as coisas. Então nós não podemos aceitar um mundo onde se vê sinais de violência, de morte, de dor, de exclusão, de perseguição, de divisão, de violência. Não, nós não podemos aceitar um mundo assim. Porque se Deus nos deu a capacidade de amar e de receber o seu Filho em nosso coração, em nosso seio, é porque nós somos obra dele. Então o Natal deve nos levar a compreender que este amor sublime de Deus, ali prefigurado nesta criança, não pode ser vivida somente entre nós, porque este amor é feito para o mundo, para transformar as pessoas, para transformar o nosso meio. Então, se nós temos essa capacidade de amar que Deus nos concedeu através do seu Filho Jesus, por que nós ainda vemos feminicídio, infanticídio, violência contra idosos, miséria, fome, racismo? Por que nós vemos tantos jovens servindo ao tráfico? Por que nós vemos tantas famílias não tendo o básico para se alimentar? E por que algumas pessoas, meus amados irmãos e irmãs, por mais que e são pessoas boas, nós não duvidamos disso não, mas por que muitos só afloram essa sensibilidade no período do Natal? Mas nós vemos também tantos sinais, não é? Nossas comunidades católicas, luteranas, comunidades pentecostais, tantas organizações sociais que abraçam a causa do Evangelho, fazem campanhas, porque isso é a forma de nós expressarmos o amor às pessoas. E expressando o amor às pessoas, nós dizemos ao Senhor, olha Senhor, o amor que depositado no nosso coração, nós estamos partilhando, porque nós queremos que não seja mais necessário, por exemplo, campanhas de cestas de Natal, porque todos, como nos diz o profeta Isaías, participarão no Monte Sião deste banquete, onde Deus nos servirá vinhos nobres, carnes gordas, né? Diz o texto do profeta Isaías, né? Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais desavença, porque isso é o que representa o Senhor no nosso meio, aquele que faz nova todas as coisas, né? Apocalipse 21, se não me falha a memória, versículo 5. Enfim, nós temos muita alegria para celebrar. Não nos deixemos ser levados pelos sinais do antirreino, porque maior é a nossa alegria, maior é a nossa esperança, irmão,
Em Cristo e com Cristo nós podemos planejar o ano que vem, nós podemos sonhar. Basta os nossos projetos, nossas edificações, nossa vida voltar-se para o Senhor, esteja em consonância, em conformidade com a sua vontade. Ele nos renova a nossa alegria, renova a nossa esperança. Olha quanta coisa aconteceu no nosso meio, nas nossas famílias. Crianças que nasceram, idosos, doentes, enfermos que recuperaram a saúde, famílias que passaram por dor, superaram, porque depositaram a sua confiança no Emanuel, no Deus conosco. Nós temos muito que celebrar, mas temos muito que anunciar ao mundo a nossa alegria, para que outros participem dela, sintam que Deus também os ama. Que o nosso Natal seja de muita presença do Emanuel. Abra o teu coração, transforme na manjedoura. É aqui que o Senhor quer habitar, é a partir daqui que Ele nos transforma, é aqui no coração que Ele deposita a verdadeira felicidade. Vem, Emanuel, vem, Yeshua, Deus conosco. Arme a sua tenda no seio da nossa família, nas nossas igrejas, na nossa sociedade. Só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Só Tu, Senhor, tem um amor que não se esgota. Que o nosso Natal seja de muita alegria, de confraternização, de misericórdia, de caridade, de muita felicidade, porque eis que está conosco o Emanuel. A estrela de Davi nos levou, a estrela de Belém nos levou até Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo!